não está inovando, tem pouca coisa nova surgindo, você está estagnado já há bastante tempo, você sente que teus colaboradores estão começando, já estão desmotivados, porque é sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, não sai daquilo, e você não consegue trazer nada também, porque você não... Como é que eu vou colocar uma coisa nova aqui, enfim. Então, assim, quando a gente fala de inovação, a gente fala de melhorar uma série de áreas, vamos dizer assim, né? E vários pontos, né, de uma engrenagem você vai ajustando. Então, não necessariamente é só o resultado. O resultado a gente fala lá para a alta gestão, vamos dizer assim. Mas para o outro lado do jogo aqui, obviamente que tem um resultado também, mas tem muitas outras coisas que levam, né, a uma entrega de resultado. Então a intenção é passar realmente, né, para você que não tem nada relacionado a isso, é passar um passo a passo, tá? Então, começando, a gente vai iniciar aqui com a ideia de utilizar metodologias ágeis, que é uma coisa que eu apliquei e usei durante 10 anos da minha vida, e é algo simples e complexo, e ele está muito mais conectado não necessariamente aos procedimentos que são colocados nesses frameworks ágeis, nesses modos de trabalhar, mas sim na mentalidade e na ação daquilo, do dia a dia. Então, a mentalidade ágil é que precisa ser construída, e não necessariamente os frameworks. Os frameworks eles vão dar esse embasamento. Então, você tem uma mentalidade de inovação, de melhoria contínua, desse relacionamento com os seus pares, tudo isso que eu estou comentando aqui, né, no vídeo, esses relacionamentos nesse vídeo, esses relacionamentos com os pares, esse trânsito, esse abrir portas, esse resolver as questões de uma maneira continuada num processo, né, realmente de melhoria contínua, de evolução, colocando as pessoas para participar, os teus liderados, todos juntos em prol de olhar para as questões e passar juntos a buscar soluções, a começar a priorizar, eles mesmos começarem a priorizarem, as demandas não chegarem necessariamente apenas para você e você canalizar, mas as demandas você abrir portas para as demandas começarem a entrar por eles também, se for o caso, se fizer sentido, e eu acredito que faz, porque você vai descentralizando, né? E eles vão tendo cada vez mais autonomia e mais inteligência para saber o que deve ser colocado ou não para ser feito. Então, o que muda principalmente numa liderança é a mentalidade. Então é a mentalidade ágil e os valores do ágil, né? E aí os frameworks eles vêm realmente para dar o suporte, né? E aqui a gente eu já trabalhei com frameworks de uma maneira muito rígida e também de uma maneira híbrida. E hoje eu entendo que você deve olhar para o teu cenário, para o teu contexto e montar o que se adapta melhor ao teu cenário. Por isso que eu trouxe uma visão bem simplificada, que é justamente para que ela encaixe em qualquer cenário, ou pelo menos na grande maior parte dos cenários, do contexto em si. E aí depois isso naturalmente pode ser melhorado e aprimorado, naturalmente. Mas lembrando que a intenção aqui desse episódio é você sair do lugar onde você está e você começar esse movimento realmente de inovar, enfim, na tua área. Então nós vamos trabalhar com o Scrum e com o Kanban. O Scrum, nós vamos usar alguns pontos, como eu comentei, e o Kanban outros, tá? Então vamos começar aqui pelo Scrum. Então, o que você vai começar a fazer? Essas demandas que vão chegando, primeiro você vai você vai vender essa ideia para o teu time, você vai apresentar para eles uma ideia que vocês vão se reunir a cada 15 dias. 2 semanas, né? Não necessariamente 15 dias, né? Talvez dê 14 ou menos, 13, 12, enfim. Mas são 2 semanas cheias, né? Ou 10 dias, se você trabalhar de segunda a sexta, são 10 dias úteis, vamos dizer assim, né? Então, ciclos de 2 semanas. Ah, Fábio, por que é 2 semanas? Porque é importante que a gente trabalhe com um mínimo de 2 semanas para dar tempo das coisas girarem lá dentro. Lembrando que os teus liderados, eles vão estar trabalhando com as coisas do dia a dia deles. Porém, eles vão estar trabalhando também com esse processo de melhoria e de evolução contínua. Ah, Fábio, mas o meu time, eu vou colocar mais uma coisa para eles fazerem, por isso que você vai vender a ideia para eles. É um processo que, em vez de eu entrar para resolver o problema, só para resolver o problema, eu entro para melhorar, para aquele problema não voltar a acontecer. Não naquele formato, pelo menos. Mas se ele acontecer, a forma como ele vai acontecer novamente, que ele perca prioridade na tua lista. Justamente porque antes ele era uma grande urgência, mas agora a forma como ele aconteceu, você já apagou o incêndio, vamos dizer assim. Você já realmente baixou a poeira e agora aquilo não tem mais tanta relevância assim, vamos dizer assim, naquele momento. Mas ele não sai do teu backlog, vamos dizer assim, ele não vai, não é que você não vai fazer, você vai, mas você vai entrar num processo de priorização melhor, estruturado. Lembra que eu comentei no vídeo, no início do episódio, que você pode estar hoje lidando com uma situação que tudo é urgente.
E aí é a urgência da urgência da urgência, porque não se tem uma organização. Então esse é o formato para você começar a mudar isso. Então você vai fazer uma reunião com o teu time e você vai apresentar realmente essa ideia para eles de você começar a trabalhar vamos começar a trabalhar com metodologia ágil e com o Scrum e com o Kanban, tá? Então o Scrum, então você vai resolver, então é o mesmo modo operante, você está recebendo, você está lá resolvendo as questões, só que o grande X da questão é que você vai começar a popular um backlog, que nada mais é que uma lista de situações que foram resolvidas e que vocês precisam sentar para ver como é que vocês vão resolver aquelas situações agora para que elas não voltem mais a acontecer. E se é que elas foram pontuais, porque pode sim ter situações que são realmente pontuais, mas a mentalidade sempre se aconteceu uma vez, ela pode voltar a acontecer outra vez, se você só resolver ela pontualmente. Você precisa estar com a mentalidade de não só resolver ela, mas olhar e falar, poxa, mas como é que eu faço com que isso não aconteça mais? Então, você vai começar a listar esse backlog, essa listagem, e por que você precisa apresentar essa ideia inicial para os teus liderados? Porque eles vão povoar esse backlog, principalmente eles, na verdade. A ideia é que você delegue para que eles populem esse backlog. E aí, assim que você tiver alguns itens ali, você já pode começar o movimento, e deve começar o movimento. E como é que ele vai funcionar? Você vai se reunir a primeira vez, vocês vão se reunir uma vez a cada 2 semanas, vamos colocar dessa forma, uma reunião um pouco mais longa. Esse tempo dessa reunião, fica difícil dizer exatamente o tempo, mas quanto menor o tempo, melhor. A ideia não é passar aqui o dia inteiro dentro de uma reunião, não é esse o foco. Eu acredito, sinceramente, que depois que estiver girando ali, 1 hora para vocês discutirem o que foi o time, né? Teu time discutir como foi a sprint passada e 1 hora para vocês construírem a nova sprint. Sprint, o que é? Sprint é o ciclo, sprint é a corrida, vamos dizer assim, traduzindo no literal ali, mas ele são esses ciclos de 2 semanas. Esse é a sprint, é o que você vai trabalhar ali. Então, vocês vão se reunir uma vez por semana, então 1 hora para vocês discutirem como foi a sprint passada e como vai ser a próxima, para vocês construírem a próxima. Tá bom? Então, 2 horas, no máximo, assim, para vocês discutirem. Conforme vocês forem aperfeiçoando, talvez no começo, talvez um pouco mais, e conforme forem aprimorando isso, talvez cada vez menos. Eu chegava a fazer reuniões, muitas vezes, ali de, no máximo, 1 hora com tudo isso. Então, o teu time vai ficando mais maduro, vai ficando mais ágil, vai entendendo melhor as demandas, as prioridades, onde errou, o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar. Então, a base é o backlog, então sempre vai ter que ter um backlog ali estruturado. E aí, nessa reunião que vocês vão fazer, vocês vão olhar para o backlog e vão ver o que precisa ser melhorado ali dentro, que tenha mais urgência e que cabe no desenvolvimento em 2 semanas. Então, exemplo, você tem um backlog lá com uma lista com 10 itens, por exemplo. Nessa conversa, com o teu time, você chega à conclusão que, poxa, dá para fazer 2 itens desse, tá? Show. Você deve fazer 1, tá ótimo também. Não tem problema nenhum. Ok, 1, 2, 3 itens, quantos itens necessários forem, né, e couberem, e quem decide isso não é você, quem decide isso é o time, porque são eles que estão trabalhando no dia a dia e eles conseguem entender melhor qual é o esforço empregado ali que vai precisar, quem que vai poder se dedicar, quem vai ajudar quem, tudo isso vocês podem dialogar ali nessa reunião. E o como também pode ser eventualmente discutido sem entrar muito, porque o grande X da questão é escolher qual vai ser a tarefa a ser feita naquelas 2 semanas e o esforço que julgue que vai ser necessário. Aí o como vai ser feito aquilo e os detalhes, eles vão ser explodidos durante o decorrer aí das 2 semanas. E vão ser executados, vamos dizer assim, tá? Então essa lista, ela vai ser feita e você vai povoar onde isso? Vai povoar isso, eu gosto de utilizar muito uma ferramenta, já há muitos anos, uma ferramenta que é muito simples e aí ela é a base, vamos dizer assim, né? Ela é uma das atribuições, vamos dizer assim, do Kanban, que é o quadro Kanban, vamos dizer assim, né? O quadro do Kanban que ele é apresentado, vamos dizer assim, numa ferramenta chamada Trello, tá? E o Trello, ele é um quadro Kanban e ele tem as listas e os cards, né? E esses cards é onde você vai montar. Então, você vai montar uma lista lá, que é o teu backlog. Então, essa lista vai toda lá. Depois, você vai montar uma lista do que vai ser feito naquela sprint. Então, por exemplo, são 3 itens. Então, você vai arrastar aqueles 3 itens, tirar do backlog central teu e vai colocar para ser executado. E aí, vai ter mais uma lista do que está sendo feito e do que foi entregue. Então, é basicamente isso. Vão ser 4 listas. Né? Depois, você pode até ter
formar várias outras listas, cada lista dessa com a semana que foi trabalhada, para você tirar quando ele finalizou aqui e colocar nessa semana, para poder vir a próximo ciclo, entendeu? E aí você, de novo, na outra semana você vai tirar 2, 3, 4 tarefas, vai colocar no a fazer, aí do a fazer no fazendo, do fazendo no feito, fez a reunião no final da sprint para conversar, aquela reunião você vai conversar sobre tudo como foi a sprint, né, repassar as dores, todos os problemas que tiveram, as situações, os avanços, as melhorias, o que foi bom, o que não foi bom, replicar o que foi bom, o mecanismo, as coisas que foram boas ali serem continuadas e a hora que finalizar isso, vocês vão passar por uma lista da semana X que foi feito, todas aquelas atividades, e vocês vão construir a próxima lista. Então isso, inclusive, vocês podem fazer quando vocês estiverem fazendo a reunião, fazer com o sistema aberto mesmo ali e vocês irem já executando. Outra parte muito boa desse sistema é que você, se você não usa, enfim, você pode usar para muitas áreas, inclusive da tua vida, mas aqui o foco é específico nesse ponto que a gente está conversando, é o tema aqui do episódio, mas você pode conectar pessoas ali e isso é muito legal, porque aí naquele quadro tem todo o teu time que está conectado ali e nos cards propriamente dito, também dá para você plugar as pessoas que estão trabalhando naquele card. E dentro do card as pessoas podem interagir lá dentro. Podem colocar link de situações, podem colocar, alertas para o outro, podem fazer um registro da tarefa de como está indo e você pode acompanhar isso. É um processo que daí entra no processo de você fazer uma gestão, você acompanhar como é que está o movimento, e isso pode também gerar se você chegar numa reunião, por exemplo, de término da sprint, e ver um monte de coisa sendo dito, e daí você está acompanhando o sistema e não tem nada, é uma coisa que você também pode incentivá-los, não cobrar eles, mas incentivar eles a determinadas situações, questões que poderiam ser colocadas dentro do sistema que ajudaria a todo mundo, mas não impor que eles têm que usar o sistema, porque eles têm que entender sempre, o time sempre precisa entender o benefício de usar aquela ferramenta, e não que aquela ferramenta precise ser usada para um nível de controle seu. Não, você precisa, a venda tem que acontecer que faça sentido e seja benéfico para eles utilizar, porque é benéfico, só que depende como você vai vender isso para eles, tá? Então, basicamente a espinha dorsal é essa. E aí você vai incentivá-los a fazerem reuniões, se possível, diariamente. Se não for, mas coloque isso para eles desenvolverem, para eles pensarem como que vocês podem começar isso. Mas é importante que vocês não fiquem 2 semanas, só conversem em ciclos de 2 semanas. É importante que você tenha contato durante esse processo. O Scrum prega que você faça isso diariamente, mas eu, sinceramente, depende do contexto. E aqui, como a gente está falando num contexto de inovação, de construção, e você está começando um processo você está aculturando as pessoas a mudar e a fazer diferente, e as pessoas podem se assustar num primeiro momento, falando, poxa, mas eu tenho mais uma tarefa para fazer aqui agora. Então, poxa, eu não vou conseguir. Então, é um jeito de você suavizar e não trazer um negócio muito pesado para dentro, porque daí a chance de você não conseguir rodar aquilo é enorme. Então a ideia é que você traga aquilo de uma maneira suavizada e venda para eles a ideia de que realmente a intenção ali é ir melhorando o dia a dia, melhorando a vida e tudo isso que eu comentei aqui, né, no episódio. Então você acerte com eles para fazer reuniões diárias, são as famosas dentro do universo, né, do Scrum, as dailies, a daily, né, a diária, a reunião diária. Ela é uma reunião que deve durar ali no máximo 15 minutos, mas não necessariamente, de novo, você precisa fazer ela diariamente. Se o time gostar tanto da ideia e falar, não, a gente quer fazer diário, tudo bem, pode liberar. Tá longe de ser ruim. Mas se o time fala, poxa, todo dia tem que se reunir, então não tem problema, mas coloque para eles que é importante que vocês façam esse encontro. Então, sei lá, a cada 2 dias, a cada 3 dias. E é bacana porque se você, por exemplo, vocês fizerem a cada 3 dias, e teoricamente num ciclo de 2 semanas, 10 dias úteis, vocês vão se encontrar 3 vezes antes da reunião fim. E pode ser que na segunda reunião, ou vocês façam todas as reuniões, e lá no término da sprint, vocês olhem para trás e falem, poxa, acho que uma dor aqui que a gente sentiu é que a gente precisava talvez se encontrar mais, porque essa situação que aconteceu com o João, por exemplo, aconteceu na segunda-feira, mas a gente só foi ver ela na quarta-feira. A gente só foi conseguir entender que o João estava passando aquilo na quarta-feira e poder ajudar ele só na quarta. Então a gente perdeu a terça-feira aqui, por exemplo, né? Uma parte da segunda, uma parte da terça, né? Enfim. E o horário dessa dele também deixa a critério deles. O ideal seria fazer no início do dia, né? Mas
Também fica a critério, né, ao teu critério num primeiro momento. Uma coisa que eu quero pontuar aqui também, é importante, eu não sei o tamanho, não tenho como saber o tamanho do teu time. Isso depende muito. Se o teu time é um time menor, né, sei lá, um time de 5 pessoas, um time de 10, 15, 20, 30, 40 pessoas, 50, não sei o tamanho do teu time. Então, é importante você ter você construir essa ideia de acordo com o teu ecossistema. Então, exemplo, eu tinha um time de 40 pessoas. Era uma área de 40 pessoas com vários times. Então, dentro desses times, eles eram um time de multitarefas. Então, eram áreas de conhecimento unidas para resolver o dia a dia, né, que era a área, né, a área de tecnologia. Então, o que eu fazia? Eu tirava, eu conversava com esses núcleos, com essas áreas de conhecimento, de maneira separada, porque eles tinham esse mesmo mecanismo ágil, eles tinham dentro de cada núcleo desse. Então, eu criei um outro núcleo fora disso para falar de situações de melhoria contínua daquelas áreas de conhecimento específica, entendeu? Então, esse movimento ágil, ele funcionava ele funcionava de várias formas dentro da minha área, mas você depende do teu ecossistema. Às vezes você tem um time, por exemplo, inteiro, tua área é 5 pessoas. Poxa, a chance de você não precisar fazer mais de uma reunião, né, de núcleos é enorme. Reúne os 5 e vamos conversar. Ou, por exemplo, você tem 15 pessoas que fazem exatamente ali, né, que estão dentro de um único time, você não tem separações, são 15 pessoas. Poxa, você não vai reunir as 15 pessoas. O ideal é que você reúna talvez você pode reunir os mais sêniores e aí fazer uma mescla com pessoas de senioridades menores também para você ir fazendo essa mescla, né? Para você ir distribuindo essa inteligência. E aí você pode montar times ali de 6, 7 pessoas e você pode ir trocando, as pessoas podem ir sendo alteradas, né? Ou você pode fazer dois times também separados, 15, faz 7, também não tem problema algum. E essas pessoas vão trabalhando e aí eventualmente você pode ir trocando essas pessoas entre os times também, para que possa ir dividindo o conhecimento, né, disseminando o conhecimento, e eles possam ir trocando. Porque os dois times aqui nesse caso, diferente, por exemplo, desse exemplo que eu dei meu, né, eles conversavam sobre coisas da área deles, mas que ajudava, tudo estava voltado para ajudar os núcleos centrais, né? Nesse caso, que eu dei agora de exemplo, né, que possivelmente talvez possa ser um cenário teu, você vai ter duas áreas, dois times conversando sobre em prol de ajudar um único time, que é o que compõe esses 15. Então não tem problema nenhum, você pode fazer esses dois. Então por isso que é importante você ter essa troca, às vezes, de colaborador entre os núcleos, mas você pode rodar os dois, né? Ter backlog aqui nos dois. Né? Backlog, as reuniões, a mesma coisa. Não tem problema algum isso. Mas o resultado final lá é ajudar o coletivo e aquele núcleo, né? Aquele núcleo de 15 pessoas. Então, eu estou entregando a forma de você fazer, mas é importante que você olhe para a tua área e você aplique ela. Né? E, de novo, não vá fazer reuniões com um monte de gente. Vai parar o setor inteiro para fazer uma reunião. Né? Não faz o menor sentido isso. Então, a ideia é que sejam times menores em que você trabalhe nessa frente. Tá? Voltando um pouco nas dailies, né, nas reuniões diárias, é importante que você participe, principalmente no começo dessas reuniões. Depois, conforme a coisa for evoluindo, você deve fazer, é importante que você faça pequenas aparições nessas reuniões, né, que você participe dessas reuniões eventualmente, não necessariamente você vai interagir com elas, mas é importante que você observe, né, esteja presente ali, e aí você participe, né, ali ativamente. Mas isso não quer dizer que você vai estar ali só para fazer a gestão. Você é uma parte fundamental nesse processo, porque você tem muitas tarefas que vai depender de você para você resolver. Então você precisa resolvê-las. E isso para dar o apoio e o suporte para o time. Porque tem coisas que eles não vão conseguir, os braços deles vão até certo ponto no atual modelo. Conforme você vai trabalhando, né, provavelmente os braços deles vão aumentando, né, de tamanho. E aí eles vão resolvendo coisas mais longe deles. Né? Vamos pensar assim, vão tendo vai tendo esse desenvolvimento. Agora, é importante que você faça, então, não veja só os teus times ou o teu time nesse modelo a cada 15 dias. Né? É importante que você monitore e acompanhe. E o sistema também ajuda por conta disso, né? Porque você consegue ir acompanhando, vendo os movimentos, o que está acontecendo. Inclusive, você pode até fazer um check, eventualmente,
Inclusive, talvez até tenha cards desse que você esteja participando, então você vai lá e incentiva você mexendo no sistema. Você precisa ser um incentivador daquilo, senão o teu time não vai. E como é que você incentiva? Por exemplo, não só falando, tem que dar exemplo, tem que ir lá, usar, fazer, e aí o teu time vai, meu chefe está usando, eu tenho que usar também, enfim, eles vão vendo o benefício daquilo que está acontecendo. Tá? E aí você vai começar, ao final, conforme você for rodando esse ciclo, você vai ver que ali com 3 meses você já vai ter rodado 6 ciclos desse. Cara, com 6 ciclos, você vai ter já feito muita coisa. E aí o teu time vai começando a ter uma inteligência, que ele vai aprendendo a priorizar o que deve ser priorizado. Você vai trabalhando em conjunto e vendendo isso para fora da tua área, vendendo isso para dentro da própria área, porque vocês vão começar a coletar resultados, movimentos de melhoria ali dentro. E aí você vai condensando, essa expertise precisa estar contigo. Então você vai concentrando isso a cada X tempo e você vai fazendo uma análise e você precisa apresentar para o teu time as evoluções. A cada semestre, o trimestre, você vai apresentando a evolução que vocês tiveram ali dentro com aqueles problemas. Todos os problemas que não voltaram a acontecer, que voltaram, mas voltaram de uma maneira diferente, todo o tempo que a gente conseguiu agora ter e toda a calma que, vamos dizer assim, o equilíbrio, né, que começou a se ter dentro da área de vocês, da evolução. E esse mesma concentração você vai montar naturalmente de uma maneira diferente e é importante que você se conecte com a alta gestão e apresente para a tua liderança direta, se for o caso, né, se você tiver uma liderança direta, se você for um líder do tático, né, uma liderança direta do estratégico, então que você apresente isso para ele, para essa evolução, para essa pessoa, para ele ver, poxa, caramba, né? Olha que legal, olha quanta coisa. Ponto positivo para você, em várias esferas.